de anos de vida perdidos de RA. A ideia é analisar primeiro sobre esse método dos componentes de Heteroecology e depois aprofundar essa análise a partir dos outros dois métodos, que são a tabela de vida e o AVP. No caso, o objetivo dessa análise vai ser analisar a evolução temporal da mortalidade entre os anos de 2005 e 2010 para o Rio Grande do Sul. Em específico, eu vou analisar as causas externas, que é o capítulo 20 da CID-10. As fontes que eu utilizei foram, para a população de 2010, os dados do IBGE. Para a população de 2005, as projeções populacionais da FEE e as mortes de 2005 e 2010, utilizei os dados do Registro Civil e do Núcleo de Informações da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde para 2010 e 2005. E como eu falei de início, a análise vai ter três metodologias: o POLARD, o AVP e a tábua de múltiplos deprimentos. Agora, falando brevemente de cada uma, a ideia do POLARD é analisar a função de mortalidade, onde ele decompõe o QX em uma função de densidade de probabilidade com 8 parâmetros. Nessa função, a primeira parte dela trata da mortalidade infantil, a segunda da mortalidade jovem adulta, que ela costuma absorver mais as causas externas, principalmente as causas violentas nos homens e nas mulheres também os óbitos decorrentes de gravidez, parto e puerpério. E por fim, a última componente, ela descreve a senescência, que é o envelhecimento natural do corpo que acontece desde que a pessoa morre. A soma dessas três componentes, ela dá a função QX de mortalidade. A ideia do Pollard, quando ele criou essa função, era analisar os dados australianos pós-guerra, em dois períodos distintos. Nesse trabalho, eu também fiz essa análise, pegando 2005 e 2010. Porém, da mesma forma que outros autores, eu resolvi utilizar também uma simulação para o mesmo período, que no caso seria 2005 e 2005 sem uma determinada causa de morte. Fazendo essa análise para o mesmo período, você consegue identificar o impacto que essa causa de morte tem sobre a sobrevivência de determinadas idades. Mais especificamente agora sobre a metodologia do Pollard, como eu falei, ela é utilizada para verificar as mudanças da mortalidade em dois períodos. E a parte em específico, que é de detecção da influência da mortalidade, ela se dá da seguinte maneira: a diferença da esperança de vida entre dois períodos, 2 e 1, ela é dada por um integral da força de mortalidade vezes um fator de ponderação W. Essa força de mortalidade ela também pode ser descrita como um Q grande, X QN grande e integral dela. Mas a ideia, já que eu estou utilizando dados discretos e não a função original do Pollard, que ela foi descrita, como eu falei, uma função de densidade de probabilidade, portanto, para dados contínuos, é utilizar uma aproximação, que no caso, para o NQX, ela é dada pelo menos o logaritmo de Lx mais n sobre o Lx. E, portanto, essa diferença das esperanças de vida vai ser a soma, utilizando aí dados discretos, desses QX no período 1 menos no período 2, vezes o fator de ponderação.
que pode ser escrito também como 0 vezes xp0 e x na 0 no período 1 e o inverso para o período 2. Essa função do xp0 é a probabilidade de sobrevivência de um indivíduo da idade 0 até a idade em análise, a idade x. Ela é equivalente ao Lx quando é utilizado 1 como raiz da tábua. E agora falando um pouco do método de anos de vida perdido de RH. Que ele é utilizado para determinar quantos anos mais deveriam ter vivido as pessoas que faleceram por uma determinada causa de morte. A ideia desse método é o seguinte: ele vai recalcular a função dx da tábua de mortalidade. A função dx em uma tábua de mortalidade, ela mostra o número de mortos em uma dada idade x para um período n na população estacionária. A ideia é pegar esse número de mortes da população estacionária e multiplicar por uma proporção, que ele é NDXJ, que quer dizer o número de mortos observados na população em estudo, excluindo aqueles que morreram pela causa J, dividido por D grande NX, que são o número de mortos efetivos naquela idade. Feito isso, ele vai encontrar um ano de vida perdido para aquela idade em específica, que vai ser esse valor vezes aquela funçãozinha ali, o V é o limite superior, esse NKX é um fator de ponderação e o X é a idade de início do intervalo em análise. O LA é o que a gente estiver utilizando como raiz da tábua. No caso, esse fator de ponderação vai ser o NLX grande menos NLX sobre o DX. Calculado para umidade, o fator para uma causa e umidade, você consegue verificar depois os anos de vidas perdidos por uma causa J, se você somar todos os anos perdidos em cada idade. Então você pode dizer, por exemplo, que se perderam um número de anos, K anos, em razão das mortes por causas externas, a partir da soma das mortes, dos anos de vida perdidos por causas externas em cada idade. E por fim, você vai ter essa função, o MAPX, que é os anos de vida perdidos por todas as causas. Se você soma cada ano de vida perdido por cada causa, você vai ter os anos tirando todas as causas. A tábua de múltiplos decrementos, ela já tem uma ideia um pouco diferente. Nela, a gente vai utilizar a probabilidade líquida de morte, ou seja, simplesmente vamos retirar os óbitos do cálculo da tábua de vida. E para retirar, a gente utiliza o seguinte: primeiro vamos assumir que a função de sobrevivência, a probabilidade de uma pessoa de idade x sobreviver até x mais n, ela é dada por essa fórmula, que é 1 menos o NAX, que é a fração de ano de vida pelo indivíduo, vezes o período n, vezes o NNX, que é a taxa de mortalidade específica por idade, e dividido por esse denominador que consta das mesmas funções. Isso daqui para a tábua de mortalidade geral. No caso, para essa tábua de mortalidade de múltiplos decrementos, a ideia é fazer o seguinte: vamos calcular um QXY, que é a probabilidade de morte, acho que tem um N ali que eu esqueci de colocar, que é a probabilidade de morte
de uma pessoa de idade X no período N, até completar X mais N, retirando uma causa Y de morte. Vai ser 1 menos essa probabilidade de sobrevivência que nós calculamos por essa função anterior, elevada na dx menos dxy, dx, o número de mortos totais naquela idade, dxy, o número de mortos menos os mortos pela causa y, dividido pelo dx. E eu termino aqui a parte de metodologia, que eu só quis dar uma pequena introdução, e agora mostrando os resultados. Os aspectos gerais aqui da população. Para os resultados, já que muitos resultados são similares, ia ficar um pouco desgastante apresentar tudo, eu decidi fazer o seguinte: apresentar prioritariamente os dados do sexo masculino, eventualmente quando tem alguma mudança um pouco mais brusca, apresento o masculino e o feminino, apresento os dados de 2005, são bem parecidos com 2010, quando tem a comparação de 2005 e 2010, aí também apresento os dados dos 2 anos. No caso, isso daqui é a distribuição de morte em 2005 para o sexo masculino. Isso daqui ali no título está 2005 e 2010, só que aqui dá para o ano 2005, porque no polígrafo, no TCC, quando eu coloquei essa tabela, eu coloquei com os 2 anos para efeito comparativo. Mas a ideia é a seguinte: cada número romano no cabeçalho ele representa uma causa de morte conforme a CID-10. Temos aqui na coluna as faixas etárias e distribuído ali dentro as mortes. Fazendo o somatório de cada morte em cada faixa etária, nós conseguimos descobrir quantas foram as mortes totais e, a partir disso, ver qual foi a principal causa de morte. Nesse caso, nós temos que o capítulo 9 estava em primeiro lugar. O capítulo 9 diz respeito às doenças do aparelho circulatório. Em segundo lugar, as neoplasias. E em terceiro lugar, entre os homens, as causas externas. Interessante, daí nós vamos ver mais para frente, que daí vem da ideia de anos de vida perdido, em que 1 ano de vida perdido ele é um misto de momento e quantidade. Porque ele vai levar em consideração o momento em que o indivíduo morre em relação à expectativa de vida que ele tinha naquela idade e a quantidade de indivíduos que morrem. Portanto, na hora de calcular os anos de vida perdidos, vocês vão ver que vai ter uma diferença que não vai ficar nesse posicionamento que está apresentado aqui. Mas isso daí a gente vê mais para frente. Agora, como eu falei, quando tem uma mudança mais brusca assim, eu apresento as 2 visões. Aqui é a tábua feminina. Tábua feminina também. O aparelho circulatório é a principal causa de morte, as neoplasias a segunda, porém as causas externas afetam muito menos as mulheres e elas serão a 7ª causa de morte. Em terceiro lugar, nós temos, por exemplo, daí as doenças do aparelho respiratório. Seguindo adiante, como eu falei, o objetivo específico era analisar as mortes por causas externas. Então, de todos os capítulos da CID, o único que eu abri foi o das causas externas. E para o sexo masculino, em 2005, nós temos a seguinte distribuição de mortalidade, tratando especificamente das mortes por causas externas. Nela, nós podemos ver que, em primeiro lugar, estão as agressões, como principal causa de morte externa dos homens. Em segundo lugar, estão os acidentes de transporte. E em terceiro, as lesões provocadas voluntariamente. Também coloquei das mulheres porque diferem. As mulheres
nós temos que a primeira causa são os acidentes de transporte. E a segunda causa, aí sim, vão ser as agressões. Agora, para ficar mais fácil de visualizar a distribuição da mortalidade na população, eu resolvi fazer um gráfico de barras empilhadas, onde nós podemos visualizar como se dá essa distribuição. No caso, aqui em azul, nós temos as causas externas para a população masculina do ano de 2005. Então, dá para ver um comportamento em que ela começa pequena aqui para 0 a 1 ano e ela vai crescendo. Até chegar a um ponto aqui de 15 a 20, 20 a 25 anos, em que ela é praticamente 80% das causas de morte da população. E, por diante, ela vai diminuindo. Em comparação, nós também temos outras causas, que são as... Deixa eu ver ali... As neoplasias, que elas começam pequenas e vão aumentando. E aqui vão ser as doenças também do aparelho circulatório, que elas começam pequenas aqui, tanto aqui de 15 a 20 anos. E nas idades anteriores praticamente não tem morte por doenças do aparelho circulatório. E lá na última barra, a de 80 ou mais, que está na outra barra, a barra do total. A última barra é a barra do total, mas dá para ver na barra de 80 ou mais que as doenças do aparelho circulatório predominam em relação às outras causas de morte. E a gente tem algumas que também tem uma distribuição com duas modas. As doenças infecciosas, elas começam aqui na idade de 1, vão subindo, depois diminuem e sobem de novo. Diferindo um pouco, a gente tem aqui a mesma distribuição em relação ao sexo feminino. No caso, dá para notar que a participação das causas externas é bem menor. Em compensação, nós temos as doenças, as neoplasias, já afetando consideravelmente desde o início e indo até o final. E as outras com comportamento mais ou menos semelhante. E temos depois algumas outras participações, por exemplo, as doenças do aparelho circulatório, aqui em roxo, que, como nós vimos no segundo quadro, são a terceira causa de morte entre as mulheres. E outra também que é interessante observar, deixa eu te ver aqui, é 15, isso, que é a relativa à morte por parto, gravidez e puerpério. Ela começa a ter uma participação bem mais importante na causa de morte das mulheres. E aqui numa seleção de mortes, em relação àquela tabela que eu mostrei, primeiro para a população masculina. É interessante ver que aqui em azul nós temos as agressões. As agressões elas começam, e daí começam com uma participação bem grande de 15 a 20 anos e vão diminuindo. Em compensação, outra causa, uma causa que vai aumentando com a idade, são as lesões autoprovocadas, que basicamente é o suicídio. O suicídio começa quase nada aqui de 10 a 15 e aí vai chegando uma parte aqui de 60 a 65 que já tem uma participação quase o dobro das agressões. E a segunda causa de morte dos homens em relação às causas externas são os acidentes de transporte. E é interessante observar aqui que os acidentes de transporte ele não tem um padrão. Ele é praticamente uma distribuição uniforme durante todas as faixas etárias. E mais uma faixa que eu quero chamar a atenção aqui, que depois a gente começa a detectar a importância dessas causas em idades específicas, daí aplicando o Word, são os afogamentos. Que é essa amarela aqui, que aparece muito na idade de 10 a 15.